Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 24. Jeoás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 40 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. Jeoás fez o que era certo aos olhos de Ial durante todos os dias de Jeoiada, o sacerdote. Jeoiada escolheu 2 esposas para Jeoás, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Depois Jeoás teve o desejo de coração de restaurar a casa de Ial. Portanto, reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão às cidades de Ialda e recolham dinheiro de todo o Israel para fazer concertos na casa do seu Criador, de ano em ano. Vocês devem agir depressa com respeito a esse assunto. Mas os levitas não agiram depressa. Por isso o rei chamou Jeoiada, o principal sacerdote, e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Ialda e de Ial-Shalaim o imposto sagrado determinado por Moshe, conhecido por Moisés, o servo de Ial, o imposto sagrado da congregação de Israel para a tenda do testemunho? Pois os filhos de Atalha, aquela mulher má, arrombaram a casa do verdadeiro Criador e usaram todas as coisas sagradas da casa de Ial na adoração dos Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram um cofre e o puseram do lado de fora do portão da casa de Ial. Depois fizeram uma proclamação em todo Ialda e Ial-Shalaim, para que trouxessem a Ial o imposto sagrado que Moshe, conhecido por Moisés, o servo do verdadeiro Criador, tinha determinado a Israel no deserto. Todos os príncipes e todo o povo se alegraram. Eles traziam contribuições e as colocavam no cofre, até que ele ficasse cheio. Sempre que os levitas traziam o cofre para entregá-lo ao rei, e viam que havia nele muito dinheiro, o secretário do rei e o assistente do principal sacerdote vinham, esvaziavam o cofre e o levavam de volta ao seu lugar. Faziam isso todos os dias, e ajuntavam muito dinheiro. Então o rei Jeoiada dava o dinheiro aos que supervisionavam a obra relacionada ao serviço da casa de Ial, e estes contratavam cortadores de pedras e artesãos para restaurar a casa de Ial, bem como trabalhadores em ferro e em cobre para consertar a casa de Ial. Os que supervisionavam a obra começaram o trabalho, e a obra de restauração avançou sob a sua supervisão. Eles restauraram a casa do verdadeiro Criador ao seu estado original e a reforçaram. E assim que acabaram, levaram o dinheiro que havia sobrado ao rei e a Jeoiada, e eles usaram para fazer utensílios para a casa de Ial, utensílios para o serviço do templo e para fazer ofertas, bem como taças e outros utensílios de ouro e de prata. E sacrifícios queimados eram oferecidos regularmente na casa de Ial durante todos os dias de Jeoiada. Depois de uma vida longa e satisfatória, Jeoiada morreu. Ele tinha 130 anos de idade por ocasião da sua morte. Então o enterraram na cidade de Davi, junto com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel, com respeito ao verdadeiro Criador e à sua casa. Depois da morte de Jeoiada, os príncipes de Ialda vieram e se curvaram diante do rei, e o rei os escutou. Eles abandonaram a casa de Ial, o Criador dos seus antepassados, e começaram a servir aos postes sagrados e aos ídolos, de modo que a ira do Criador veio contra Ialda e Ial-Shalaim por causa do seu pecado. Ial enviava profetas entre eles para trazê-los de volta a ele, e os profetas os avisavam, mas eles se recusaram a ouvir. O Espírito do Criador veio sobre Zacarial, filho de Jeoiada, o sacerdote, e ele ficou de pé num lugar mais alto do que o povo e lhes disse: Assim diz o verdadeiro Criador: Porque vocês estão violando os mandamentos de Ial. Vocês não serão bem-sucedidos. Visto que vocês abandonaram a Ial, ele também os abandonará. Mas conspiraram contra ele e, por ordem do rei, o apedrejaram no pátio da casa de Ial. Assim, o rei Jeoás não se lembrou do amor leal que Jeoiada, pai dele, lhe tinha demonstrado e matou o filho dele, que disse quando estava morrendo: Que Ial veja isso e o faça prestar contas. No começo do ano, o exército sírio veio contra Jeoás, e eles invadiram Ialda e Ial-Shalaim. Então eliminaram todos os príncipes do povo e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Embora o exército invasor dos sírios tivesse poucos homens, Ial lhes entregou um exército muito grande, porque eles tinham abandonado a Ial, o Criador dos seus antepassados. Assim, eles executaram um julgamento em Jeoás. E quando os sírios foram embora, deixando-o gravemente ferido, seus próprios servos conspiraram contra ele, porque ele tinha derramado o sangue dos filhos de Jeoiada, o sacerdote. Eles o mataram na sua própria cama. Assim ele morreu e foi enterrado na cidade de Davi, mas não o enterraram nas sepulturas dos reis. Os que conspiraram contra Jeoás foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Tudo que se refere aos seus filhos, as muitas proclamações contra ele e a restauração da casa do verdadeiro Criador está registrado nos escritos do livro dos reis. E Amazias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.
Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 29 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Jeoadã, de Ial-Shalaim. Ele fazia o que era certo aos olhos de Ial, mas não de pleno coração. Assim que ele obteve firme controle do reino, matou os seus servos que haviam matado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos deles, pois agiu conforme está escrito na lei, no livro de Moshe, conhecido por Moisés, onde Ial ordenou. Os pais não devem morrer por causa dos filhos, e os filhos não devem morrer por causa dos pais. Cada um deve morrer por causa do seu próprio pecado. E Amazias reuniu os homens de Ialda e os organizou segundo as suas casas paternas, de acordo com os chefes de 1000 e os chefes de 100, para todo Ialda e Beniamim. Ele registrou os de 20 anos de idade para cima e descobriu que havia 300.000 guerreiros treinados para servir no exército, capazes de usar a lança e o escudo grande. Além disso, contratou de Israel 100.000 guerreiros valentes por 100 talentos de prata. Mas um homem do verdadeiro Criador veio a ele e disse: Ó rei, não deixe o exército de Israel ir com o amo, pois Ial não está com Israel, não está com nenhum dos efraimitas. Vá apenas o amo, haja e seja corajoso na batalha. Senão, o verdadeiro Criador poderá fazê-lo tropeçar diante de um inimigo, pois o Criador tem poder para ajudar e para fazer tropeçar. Em vista disso, Amazias disse ao homem do verdadeiro Criador: Mas e os 100 talentos que dei às tropas de Israel? O homem do verdadeiro Criador respondeu: Ial pode lhe dar muito mais do que isso. Portanto, Amazias dispensou as tropas que tinham vindo a ele de Efraim, mandando-as de volta para sua terra. Mas eles ficaram muito irados com Ialda e voltaram para sua terra furiosos. Então Amazias tomou coragem, conduziu seu próprio exército ao Vale do Sal e matou 10.000 homens de Seir. E os homens de Ialda capturaram vivos 10.000, levaram-nos então ao alto do rochedo e os lançaram dali, e todos eles se despedaçaram lá embaixo. Mas os membros da tropa que Amazias tinha dispensado de ir com ele à guerra atacaram as cidades de Ialda, desde Chamarum até Bet-Horon, mataram 3.000 pessoas e tomaram muito despojo. No entanto, quando Amazias voltou, depois de matar os edomitas, trouxe os ídolos dos homens de Seir, estabeleceu-os para si como ídolos e começou a curvar-se diante deles e a fazer fumaça sacrificial a eles. Por isso, Ial ficou muito irado com Amazias e enviou um profeta, que lhe disse: Porque o amo está seguindo os ídolos desse povo, que não salvaram o povo deles das suas mãos. Enquanto falava, o rei lhe disse: Por acaso designamos você como conselheiro do rei? Pare de falar. Você quer morrer? Então o profeta parou, mas acrescentou: Sei que o Criador resolveu destruí-lo por ter feito isso, e por não ter escutado o meu conselho. Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Ialda, enviou a seguinte mensagem a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Iaua, conhecido por Jeú, rei de Israel. Venha, vamos nos enfrentar numa batalha. Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Ialda: Um espinheiro no Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dê a sua filha ao meu filho como esposa. Mas um animal selvagem do Líbano passou por onde estava o espinheiro e o pisoteou. Você disse: Eu golpeei Edom. Por isso seu coração ficou arrogante e quer receber honra. Mas fique na sua casa. Por que provocar uma desgraça e cair, levando Ialda com você? Mas Amazias não escutou, pois isso era da vontade do verdadeiro Criador. Ele queria entregá-los nas mãos do inimigo por terem seguido as divindades de Edom. Assim Jeoás, rei de Israel, pôs-se a caminho, e ele e Amazias, rei de Ialda, se enfrentaram numa batalha em Bet-Semes, uma cidade de Ialda. Ialda foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Ialda, filho de Jeoás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Depois o levou a Ial-Shalaim, e fez uma brecha de 400 côvados na muralha de Ial-Shalaim, do portão de Efraim até o portão da esquina. Ele pegou todo o ouro, a prata e todos os objetos que havia na casa do verdadeiro Criador, com Obed-Edom, e no tesouro da casa do rei, além de capturar reféns. Depois voltou a Chamarum. Amazias, filho de Jeoás, rei de Ialda, viveu ainda 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Amazias, do começo ao fim, não estão escritos no livro dos reis de Ialda e de Israel. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir a Ial,
Conspiraram contra ele em El-Shalaim e ele fugiu para Laquis, mas mandaram homens atrás dele até Laquis e o mataram ali. Então seu corpo foi trazido de volta a cavalo e o enterraram com seus antepassados na cidade de Alda.